Olá, meu nome é Ícaro Daia, sou integrante da LAAN e dando continuidade ao módulo 10, eu fiquei responsável por tentar explicar um pouco para vocês é, uma aula sobre o terceiro, quarto e sexto pares cranianos. Bom, os objetivos dessa aula são, primeiro, a gente vai fazer uma revisão anatômica, entender onde está localizado o núcleo de cada nervo e o trajeto de cada nervo até o bulbo ocular, né, que eles estão relacionados ao bulbo ocular. Depois, entender como a gente poderia fazer uma avaliação neurológica desses nervos e depois como a gente pode interpretar os achados dessa avaliação. Algumas considerações. Deixa eu botar aqui o computador. Então, o estudo dos nervos craniano, óculo-motor, né, o terceiro par, troclear, quarto par, e abducente, sexto par, eles costumam ser realizados em conjunto devido à ação conjunta que é exercida por esses três pares, que está relacionada à motricidade do bulbo ocular. Conhecendo a função e a anatomia de cada nervo, nós podemos interpretar os achados durante o exame neurológico, e a importância de se avaliar a motricidade do bulbo ocular se dá pela facilidade de realizar o exame e pelas informações que os sinais encontrados trazem para o nosso raciocínio clínico. Então, vamos começar. Primeiro, o nervo oculomotor. Qual é a origem dele, né? Então, o núcleo do nervo oculomotor, ele localiza-se no nível do colículo superior e aparece nos cortes transversais como a forma de trigêmeo, estando intimamente relacionado com o fascículo longitudinal medial. E ele é um núcleo complexo, razão pelo qual, por vezes, é preferível o uso do termo complexo nuclear oculomotor, porque, na verdade, quando a gente vai estudar o núcleo do nervo oculomotor, a gente percebe que não é só um núcleo, não é só uma localização, na verdade, são vários subnúcleos que, em conjunto, exercem a função tanto somática como visceral. Mas, para fins de estudo, a gente pode dividir esse complexo nuclear oculomotor em uma parte somática, onde a gente pode denominar todos os subnúcleos que têm ação somática, né, que vão estar relacionados ao controle dos músculos, que a gente vai falar mais para frente, de núcleo somático eferente. E a parte visceral, que vai estar relacionada ao núcleo de Edging-Westphal. A gente vai ver mais para frente o que cada núcleo vai fazer, qual é a função de cada um. Então, aqui numa vista posterior do tronco encefálico, a gente observa que a nível de colículo superior, né, aqui colículo superior, a gente encontra então o núcleo do nervo oculomotor e o núcleo de Edging-Westphal. E ambos aqui, tudo isso seria o complexo nuclear oculomotor, né? Aqui numa visão anterolateral, a gente observa que o núcleo do nervo oculomotor, mais o núcleo de Edging-Westphal, a gente percebe que as fibras que emanam de ambos os núcleos, elas acabam passando também, fazendo sinapse aqui com o núcleo rubro. Tá? Então, o núcleo rubro ele tem uma participação menor, claro, que os núcleos principais, mas ele participa, então, da função do nervo oculomotor e ele acaba aqui emanando, né, surgindo aqui na fossa interpedicular. Bom, o nervo oculomotor, primeiro vamos falar da parte somática. Então, inicia na parte somática, né, do complexo nuclear oculomotor, podendo ser denominado núcleo somático eferente, e é responsável pelo controle da maioria dos músculos extrínsecos do bulbo ocular. Então, quais são os músculos que o núcleo oculomotor está envolvido? Ele está envolvido na inervação de seguintes músculos: reto superior, reto medial, reto inferior, oblíquo inferior e levantador da pálpebra superior. Aqui nessa imagem do néter, então, a gente observa em vermelho todos os músculos envolvidos, inervados pelo nervo oculomotor. Então, o músculo levantador da pálpebra superior, o músculo reto superior, reto medial, reto inferior e oblíquo inferior. Já a parte visceral, ela é composta por fibras parasimpáticas, pré-ganglionares, que derivam do denominado núcleo de Edging-Westphal. Então, esse núcleo vai estar sendo
emitindo fibras parasimpáticas, né? São pré-ganglionares, pois alcançam o esfíncter da pupila via gânglio ciliar. A gente vai ver que essas fibras elas não inervam diretamente esses músculos aqui, músculo ciliar e músculo esfíncter da pupila. Antes elas fazem sinapse aqui nesse gânglio ciliar. Enfim, como eu falei, né? Essas fibras, a parte visceral do nervo oculomotor, ela está responsável pela inervação do músculo ciliar e do músculo esfíncter da pupila e, portanto, são importantes para o controle reflexo do diâmetro da pupila em resposta a diferentes intensidades de luz. Então, aqui uma vista anterior do tronco encefálico, a gente observa a saída aqui do nervo oculomotor, né, na fossa interpeduncular. Então, ele está entre a parte anterior do pedúnculo cerebral e a ponte, né? Aqui a gente localiza outras estruturas, trigêmeo, nervo troclear aqui, nervo abducente, pirâmide. Então, essa imagem aqui, esse desenho está esquematizando aquela vista que a gente acabou de ver, a lâmina que a gente acabou de ver. Então, uma visão anterior do tronco cefálico. Então, aqui a gente observa a ponte, trigêmeo, abducente, pirâmide, parte anterior do pedúnculo cerebral. E então a gente observa que o nervo oculomotor sai daquela região, né, da fossa interpeduncular, aqui, e aí ele vai passar por esse número 2 aqui, pelo interior dessa estrutura que a gente chama de seio cavernoso. O 2 está representando que ele passa por dentro do seio cavernoso. O 3 representa a fossa orbital superior. Então, após passar pelo seio cavernoso, a fibra segue, adentra a fossa orbital superior e vai se dividir em dois ramos, ramo superior e inferior. O ramo superior, ele vai ser responsável por inervar o levantador da pálpebra superior e o reto superior. Já o ramo inferior, todo o resto, reto medial, reto inferior, oblíquo inferior e também do ramo inferior, onde a gente vai ter as fibras parasimpáticas, que advêm lá do núcleo que a gente viu, né, de Wedge-Westphal, e vão adentrar aqui no gânglio ciliar, fazer sinapse com o gânglio ciliar, que está sendo representado pelo número 8, e depois inervar, então, o músculo ciliar e o esfíncter da pupila. Aqui só um corte no plano sagital, demonstrando, né, a relação anatômica do seio cavernoso com a órbita, né, ocular. Então a gente percebe que os nervos, todos os nervos que a gente falar aqui hoje, tanto terceiro, quarto, sexto par, eles vão adentrar o seio cavernoso. É importante você entender isso, porque aqui é um ponto que você pode ter uma infecção de seio cavernoso, por exemplo, e aí você pode ter a lesão ou paresia ou paralisia dos nervos, né? Então aqui um corte no plano frontal, demonstrando o seio cavernoso, e aqui a gente pode observar que no interior do seio cavernoso passa tanto o nervo oculomotor, quanto o troclear, quanto o nervo abducente. Então aqui é um ponto importante, né, que pode ser um sítio de infecção e acabar afetando esses nervos, ou de hemorragia. Algumas considerações clínicas. Então, a lesão completa do nervo oculomotor, ela produz a lateralização do globo ocular, pode produzir aptose palpebral, né? Então, a perda da capacidade de elevar a pálpebra superior. Midríase, pela perda da capacidade de realizar a contração da pupila, que é realizada pela parte visceral, né, do oculomotor. E esse conjunto de sinais é conhecido como oftalmoplegia. Quais são as causas mais comuns, então, de lesão de nervo oculomotor? Compreensão por aneurismas ou dilatações localizadas das artérias carótida interna comunicante posterior, por tumores, sistema nervoso central, doenças desmielinizantes, acidentes vasculares mesencefálicos, hipertensão intracraniana e infecção de seio cavernoso, né, como a gente viu. Agora a gente vai falar sobre o nervo troclear, que é o quarto par.
O núcleo do nervo troclear, ele refere-se a um grupo de pequenas células compactadas na borda ventral da substância cinzenta periaquedutal, nas proximidades do colículo inferior. Então, vamos observar aqui na lâmina, mais uma vez, uma visão posterior aqui do tronco cefálico. Então, a gente observa que a nível de colículo inferior, né, imediatamente superior ao véu medular superior, você tem aqui o núcleo do nervo troclear. Aqui numa visão posterolateral, a gente observa então o colículo inferior, o véu medular superior, e entre essas duas estruturas é que a gente tem a saída do nervo troclear, né? Que vai contornar aqui o pedúnculo cerebral, e aqui nessa visão anterior do tronco encefálico ele vai surgir aqui na porção anterior. Então a origem aparente do nervo troclear é na fossa interpedicular, né? Na parte anterior do tronco encefálico, mas a origem real é na parte dorsal do tronco encefálico, entre as estruturas que a gente já falou. Bom, o trajeto, né? Essa lâmina do Neto é bastante interessante, ela relaciona tanto o quarto nervo, que é o que a gente está estudando aqui agora, quanto o oculomotor, que a gente tinha acabado de estudar. E uma coisa interessante é que ela demonstra que ambos os nervos, tanto o troclear quanto o oculomotor, eles acabam passando aqui entre a artéria cerebral posterior e a artéria cerebelar superior. Então, aqui é um ponto também anatômico importante, onde você pode ter, por exemplo, um processo hemorrágico ou um aneurisma, né? Algum processo de compreensão em que você vai ter, você vai afetar a função desses nervos, tá? Então, seguindo aqui, né? O nervo troclear, ele tem seu núcleo está a nível de colículo inferior, como a gente viu. Ele tem a origem real na parte dorsal do tronco encefálico, aí ele contorna o pedúnculo cerebral e tem a sua origem aparente, então, na parte anterior do tronco encefálico, e daí ele segue, né? Aqui não está representado, mas o seio cavernoso estaria mais ou menos nessa posição. Segue em direção, perceba que enquanto o nervo oculomotor ele adentra o anel tendinoso, o nervo troclear ele passa por fora, né? Passa por cima. E ele vai ser responsável, então, por inervar esse músculo aqui chamado músculo oblíquo superior, né? Que faz uso dessa polia aqui, né? Chamada de tróclea, para fazer a movimentação do bulbo ocular. Então, aqui a gente observa, né? Nervo troclear responsável pela inervação do músculo oblíquo superior, que faz esse movimento representado por essa seta aqui. Então, ele faz uma depressão, né? Ele abaixa o bulbo ocular e faz uma adução, né? Então, ele faz no sentido medial. Então, para baixo e medial. É uma mirada inferomedialmente. Essa é a função do músculo oblíquo superior. Bom, algumas considerações clínicas. As lesões do nervo troclear, elas podem ocorrer nos processos isquêmicos ou hemorrágicos dos pedúnculos cerebrais. A sintomatologia atém-se apenas a uma diplopia de objetos situados medial e inferiormente, né, que é justamente a função desse músculo. E dificuldades para descer. O paciente ele pode, por exemplo, relatar dificuldades para descer escadas, que é justamente uma atividade onde ele vai fazer o uso do nervo troclear. Ele vai olhar para baixo e medialmente. Então, ele pode relatar dificuldades para descer escadas pela diplopia causada no olhar inferior e medial. Tá? Agora a gente vai falar sobre o nervo abducente. Então, a origem dele, o núcleo do nervo abducente, ele situa-se na ponte, né, a nível de colículo facial, e ele é o único núcleo dos nervos cranianos que contém duas populações de neurônios. Então, os chamados típicos neurônios motores, que projetam fibras via raiz do nervo para inervar o músculo reto lateral. Então, essa é a principal função do nervo abducente, é a inervação do músculo reto lateral, portanto, promovendo a abdução, né, do olho. E os neurônios internucleares, cujo os axônios cruzam a linha média, sobem até o fascículo longitudinal medial e terminam sobre as células do complexo oculomotor que inerva o músculo reto medial do lado oposto. Mas o mais importante é você saber a função aqui dos típicos neurônios motores, né? Que é a inervação do músculo reto lateral.
Então aqui tem essa lâmina do Neto, eu achei bastante interessante. Acabei destacando os outros núcleos dos nervos que a gente já falou, né? Só para a gente revisar. Então, como a gente está falando do nervo abducente, ó, perceba que ele está a nível de ponte aqui no colículo facial, que é essa estrutura aqui, né? Colículo facial. E perceba que ele meio que está contornado aqui pelas fibras que advêm do núcleo do nervo facial, né? Aí só para a gente revisar então, o nervo troclear, como a gente viu, está a nível de colículo inferior, né? E o núcleo de Edging-Westphal, que é a parte visceral do oculomotor, e o núcleo do nervo oculomotor estão a nível de colículo superior aqui, né? E mais uma vez uma visão anterior do tronco encefálico. Então a gente tem a saída do nervo abducente, que ocorre justamente aqui nesse sulco chamado sulco bulbo-pontino, entre ponte e bulbo, né? Então, bem fácil. Bom, aqui nesse esqueminha, a gente observa, né? Então, o núcleo do abducente, ele está projetando suas fibras a partir do sulco bulbo-pontino e ele atravessa a dura mater através de um canal chamado, de um forame chamado canal de Dorelo. Então, ele segue como nervo abducente, passa pelo seio cavernoso, representado aqui, adentra a fossa orbital superior e inerva o reto lateral, músculo reto lateral. E quando a gente pode observar, o reto lateral, que é inervado pelo nervo abducente, tá? Considerações clínicas. Então, as lesões do sexto nervo, elas impossibilitam a lateralização do olho, causando estrabismo convergente e diplopia durante a mirada lateral do globo ocular lesado. Quais são as causas? Traumatismos, tumores, hipertensão intracraniana e outras causas, como a gente viu, por exemplo, infecção de seio cavernoso, processos hemorrágicos, derivados de traumatismo ou até infecção, né? Aqui um exemplo, né? Então, pediu-se para o paciente olhar para a direita, aí você observa aqui que o olho direito dele, né, que estaria testando aqui o reto lateral, está fazendo a lateralização do olho direito, está normal, né, o lado direito. E aqui o olho esquerdo, a gente está testando aqui o músculo reto medial, né? Então a gente está avaliando o óculo motor. Mas pedindo para o paciente olhar para a esquerda, tudo bem, o olho direito, o reto medial, o óculo motor funcionando perfeitamente, porém, o olho esquerdo você observa que ele não foi, né? Ele não lateralizou, então você tem uma grande limitação de abdução aqui. Isso seria um sinal de paresia ou paralisia do nervo abducente à esquerda, né? Bom, de anatomia dos nervos, era isso que a gente tinha para falar. Então, resumindo, né, essa lâmina do Néter, ela mostra todos os núcleos desses três nervos e o trajeto deles. Então, vamos só revisar rapidinho. Então, a gente tem aqui o núcleo do nervo oculomotor, perceba que são vários núcleos, né, vários subnúcleos. A gente pode chamar de núcleo somático eferente. E eles projetam as fibras aqui, passam pelo seio cavernoso, né? Elas saem aqui na fossa interpedicular, na face anterior do tronco encefálico, passam pelo seio cavernoso, adentram o anel tendinoso, se dividem em ramo superior para fazer a inervação do músculo levantador da pálpebra superior e o músculo reto superior e o ramo inferior para fazer a inervação de todo o resto. Então, o reto medial ali atrás, oblíquo inferior, reto inferior, e é isso, né? E as fibras se projetando aqui para o gânglio ciliar, onde elas vão fazer sinapse, mas aqui essas fibras, a gente está falando já das fibras parasimpáticas, né? Então, as fibras parasimpáticas que advêm do núcleo de Edging-Westphal, que em algumas literaturas, como o Netter, ela é chamada de núcleo acessório do óculo motor, né? O núcleo de Edging-Westphal. Então, elas vêm seguindo aqui em nível de ramo inferior
adentram, fazem sinapse em gânglio ciliar, então vão fazer a contração do quê? Aliás, a inervação do músculo ciliar, que é esse aqui, e do músculo esfíncter da pupila, que é esse aqui. Tá? Nervo troclear, a gente viu que a origem real dele é na face dorsal do tronco cefálico, e aí ele acaba contornando o pedúnculo cerebral e tendo uma origem aparente na face anterior do tronco cefálico, passa pelo seio cavernoso também, mas não adentra anel tendinoso, né? Passa por cima, passa por fora aqui, e vai inervar então o músculo oblíquo superior. E o núcleo do nervo abducente, a gente viu que ele está a nível de colículo facial, localizado na ponte, né? Mas que a saída das fibras, elas estão localizadas no sulco bulbopontino, também passam pelo seio cavernoso e vão fazer a inervação do músculo reto lateral, que está dissecado aqui, né? Beleza, a gente revisou a anatomia, agora a gente vai entender um pouco sobre a avaliação neurológica. Então, nós já sabemos as características anatômicas de cada parte, suas respectivas funções, como nós podemos fazer a avaliação desses pares. Então, durante o exame neurológico, a gente vai avaliar duas coisas. É a chamada motilidade ocular extrínseca, que diz respeito desculpa, a movimentação dos globos do globo oculares e elevação da pálpebra superior. Então, com a motilidade ocular extrínseca, a gente vai estar basicamente testando a motricidade dos músculos extrínsecos, né? Ou seja, testando a parte somática do terceiro par, o quarto par e o sexto par. E com a motilidade ocular intrínseca, a gente vai estar fazendo o teste do diâmetro da pupila, dos reflexos da pupila, reflexo fotomotor e reflexo consensual. A gente vai estar testando, então, a parte visceral do terceiro par. Então, como realizar, né, a avaliação da motilidade ocular extrínseca? Você vai ficar na frente do paciente, mais ou menos uma distância de um braço, você vai estender seu braço no ombro do paciente, essa é a distância que você tem que ficar. E você vai pedir, você vai tentar fixar a cabeça dele, né, com a sua mão, e você vai pedir para então você vai começar a testar. Então você vai pedir para ele olhar para cima, para baixo, esquerda, direita e as diagonais, né? Para que isso? Então, para cima você vai estar testando o reto superior, avaliando o terceiro par. Aqui é o olho direito, né? Então se ele olha para a direita, você vai estar fazendo o teste do reto lateral, ou seja, abducente, né? Para baixo, você vai estar testando o reto inferior, ou seja, parte do óculo motor. Medialmente, para a esquerda aqui, você vai estar testando o reto medial, óculo motor. Para baixo e medialmente, né? Inferomedialmente, você vai estar testando o oblíquo superior, ou seja, avaliando o par de nervos troclear, né? O nervo troclear. E superior e medialmente, você vai estar avaliando o oblíquo inferior, que também é o terceiro par, né? Então, você precisa saber da função de cada par, a inervação que cada par faz de cada músculo, para você compreender, caso haja alguma alteração, que porção está sendo afetada, né? Já para avaliar a motilidade ocular intrínseca, você deve saber diferenciar duas coisas. O chamado reflexo fotomotor direto, que diz respeito à contração do músculo esfíncter pupilar da íris após a exposição à luz direta no olho, e o reflexo consensual, que corresponde ao reflexo fotomotor de forma bilateral. Então, ele é pesquisado ao se estimular com luz um olho para a obtenção da resposta, miose, no olho contralateral. Então, aqui a gente tem um vídeo que explica melhor, né, a diferença. Vou passar aqui. O exame ele deve ser realizado em um ambiente com pouca luz, né, para você ter melhor avaliação. E aí perceba que quando o examinador coloca um foco de luz sobre o olho direito, você percebe que houve a contração da íris, a contração da pupila do olho direito. Isso é chamado reflexo fotomotor direto. Mas se você perceber também, o olho contralateral ele também ocorreu a miose.
né? E isso aqui é chamado de reflexo consensual. Ele vai fazer a mesma coisa com o olho esquerdo, ó. Colocou no olho esquerdo, observei o reflexo fotomotor direto do olho esquerdo e eu observei também no indivíduo normal, né, o reflexo consensual, ou seja, a miose, também a contração da pupila do olho contralateral, tá? Essa é a diferença de reflexo fotomotor direto e reflexo consensual. Por que que isso acontece, né? Então, quando você tem a incidência de uma luz aqui no olho esquerdo, por exemplo, o que que você vai ter? Você vai ter o processo de transdução aqui, né? Ou seja, conversão de impulsos nervosos que vão seguir pela via aferente, que é o nervo óptico. E esse reflexo consensual, ele ocorre justamente por conta aqui dessa bifurcação, né, que é chamada de quiasma óptico, onde você vai ter que parte das fibras, elas continuam parte do estímulo continua ipsilateralmente e vai acabar estimulando, então, o núcleo de Edging-Westphal ipsilateralmente, então promovendo aqui por via eferente a volta do impulso, que fazendo sinapse no gânglio ciliar, como a gente já estudou, vai realizar, então, no final das contas, a contração da pupila ipsilateral. Porém, você percebe também que parte do estímulo acaba decursando, né? Indo então no sentido contralateral, estimulando o núcleo de Edging-Westphal contralateral. Então, por isso que você também tem a contração do olho contralateral quando você incide a luz em um olho, né? É por conta do quiasma óptico. Por que é importante você entender isso? Porque você concorda comigo que se você tiver uma lesão que acomete via eferente, ou seja, nervo oculomotor, digamos que a gente tem uma lesão nesse nível aqui, ó. Quando você for checar o reflexo fotomotor direto, concorda que ele vai estar abolido? Porque ele vai enviar o sinal, vai chegar lá no núcleo de Edging-Westphal, só que como eu tenho uma lesão aqui em nível de via eferente, no nível de nervo oculomotor, né, o estímulo não vai continuar. Então, o reflexo fotomotor direto vai estar abolido. Mas você percebe que se essa lesão foi ipsilateral, eu não vou ter a contração ipsilateral, mas eu vou ter, então, a decussação aqui, o estímulo vai decussar no quiasma óptico e vai estimular o núcleo de Edging-Westphal contralateral. Então, apesar de eu ter o reflexo fotomotor abolido, eu vou ter a presença do reflexo consensual em casos de lesão a nível de nervo oculomotor. Diferentemente, se você fizer o teste e você observar que o paciente tem tanto o reflexo fotomotor direto abolido quanto o reflexo consensual abolido, aí isso não te faz pensar que é uma lesão de nervo oculomotor, né? Mas faz pensar que talvez seja uma lesão a nível de via aferente, né? Que esteja cometendo então, o nervo óptico, por exemplo, tá? Então, saber dessas diferenças. Bom, essas foram as minhas referências. Espero que você tenha entendido alguma coisa. Obrigado por assistir.